pessoal, eu sou o Arcanjo Rodrigues e agora teremos a nossa última aula da série do Vai Cair no Enem aqui na TV Guararapes. Então, se você gosta de números, de cálculos, você não perde por esperar essa aula top de matemática. Então, fiquem agora com a aula da professora Maria Luísa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora de matemática e hoje vamos estudar um pouco sobre análise combinatória. Vocês sabem o que é análise combinatória? Análise combinatória é a área da matemática responsável pela contagem, agrupamento e seleção de elementos de um determinado conjunto. Para o Enem, nós temos 4 pilares importantíssimos para ser estudado. O primeiro deles seria o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é a ferramenta que a gente consegue calcular o total de possibilidades de eventos independentes. Como assim, Maria Luísa? O princípio multiplicativo é a forma para calcular o total de combinações possíveis onde as escolhas são independentes. Então, se eu tenho conjuntos independentes que as minhas escolhas não vão interferir entre esses conjuntos, eu posso utilizar o princípio multiplicativo. Então, galera, toda vez que eu tenho etapas, escolhas e possibilidades, eu consigo utilizar o princípio multiplicativo. Então, vamos lá para um exemplo, para ver se vocês entenderam direitinho. Uma pessoa tem 2 blusas e 3 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Vamos lá. Então, eu estou dizendo que eu tenho 2 conjuntos independentes, que seriam de saia e blusa. Mas, para o meu conjunto de saias, eu tenho 3 opções. Vamos dizer que eu tenho uma saia amarela, uma saia preta e uma saia cinza. Consequentemente, eu tenho 3 opções de escolhas para descobrir qual saia iremos usar. A pessoa poderia usar. Já para a blusa, eu posso dizer que eu tenho uma blusa florida e uma blusa lisa. Se eu quero o total de possibilidades, eu tenho que fazer a combinação entre a saia azul com a minha blusa florida e a minha blusa lisa. A mesma coisa para a saia preta, eu teria que combinar com as 2 combinações de blusa. Então, se eu tenho etapas e eu tenho escolhas que me geram possibilidades, eu consigo utilizar o princípio multiplicativo. Então, quantas etapas eu tenho? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso escolher uma saia e uma blusa. Então, consequentemente, eu tenho 2 etapas. Etapas que me geram escolhas e me levam a possibilidades. Então, princípio multiplicativo. Vamos dizer que a primeira etapa seria de saia e a segunda, a blusa. Para a saia, eu tenho quantas opções de saia? Eu tenho 3 opções. E para a blusa, eu tenho 2. Então, 3 vezes 2 é 6, onde eu encontraria o total de possibilidades de sair com uma saia e uma blusa diferente. Beleza? Tudo certo aí, pessoal? Agora que vocês já sabem como fazer um cálculo utilizando o princípio multiplicativo, nós vamos aprender mais um pouquinho de análise combinatória, vendo o que seria combinação. Vocês sabem o que é combinação? Combinação é a maneira de calcular um agrupamento de elementos que a ordem não importa. Então, todas as vezes que eu quero juntar um grupo de alunos, que eu quero escolher algum item onde essa ordem não vai importar, nós utilizamos a combinação. Normalmente, a gente tem uma fórmula para a combinação, mas a ideia de hoje é a gente aprender a calcular uma combinação de determinados elementos sem precisar utilizar a fórmula, beleza? Vamos lá para um exemplo. Quantas maneiras diferentes podemos usar para formar um comitê de formatura com 3 alunos, considerando que a turma possui 20 alunos?
Então, pessoal, como eu falei para vocês, todas as vezes em que o agrupamento, a ordem de seleção não importar, a gente utiliza a combinação. O que ele disse aqui para a gente? Ele disse na questão que tem um total de 20 alunos e que eu preciso agrupar de 3 em 3. Ah, Maria Luísa, eu faria isso manualmente. Faria Ana com João, Ana com Luísa, Ana com Pedro. Mas isso vai me gerar muito tempo, onde o maior aliado da gente para o Enem é o tempo. Então, não podemos perder tempo com esse tipo de argumento. Então, vamos lá. Ele disse na questão que a gente tem 20 alunos e que queria fazer agrupamentos com 3 alunos. Então, eu posso dizer que uma combinação de 20 para 3 é igual a 20 vezes 19 vezes 18. Tudo isso dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, simplificando, eu sei que tudo isso aqui dá 6. 18 dividido por 6, me restam 3. Então, 20 vezes 19 vezes 3 é igual a 1.140. Ou seja, eu tenho 1.140 possibilidades de agrupar 3 alunos num universo de 20 alunos, como ele disse na questão. Então, pessoal, já falamos sobre princípio multiplicativo, combinação, e agora vamos falar um pouquinho sobre arranjo. O que seria arranjo? Arranjo é o agrupamento onde a ordem importa. Como assim, Maria Luísa, a ordem importa? Se eu estou me referindo a uma colocação, primeiro e segundo lugar, se eu ganhar em primeiro lugar ou em segundo lugar, é a mesma coisa? Não. Então, a ordem me importa. Então, todas as vezes que eu quero fazer um agrupamento onde a ordem importa, eu utilizo o arranjo. Então, podemos dizer que o arranjo é o agrupamento ordenado de elementos de um determinado conjunto. Vamos lá para um exemplo. Ele diz que, em uma competição com 10 atletas, a premiação é concedida aos 2 primeiros colocados. Quantas maneiras distintas existem para a premiação ocorrer? Ah, Maria Luísa, como é que eu utilizaria arranjo nessa situação? Gente, lembrando aqui que o primeiro tópico que a gente estudou de análise combinatória foi princípio multiplicativo. E eu disse para vocês que todas as vezes que eu tiver escolhas, etapas e possibilidades, eu poderia utilizar. Então, se eu considerar o meu primeiro lugar como uma etapa, consequentemente, o meu segundo lugar seria uma outra etapa. Então, etapa que me geram escolhas, que me geram possibilidades, e aí eu utilizaria o princípio multiplicativo. Se eu tenho 10 atletas, qual é o total de possibilidades dos 10 atletas chegar em primeiro lugar? Então, todos têm essa possibilidade. Então, se eu tenho, para a primeira opção, eu tenho 10 opções de escolha, porque todos os atletas podem chegar em primeiro lugar. Mas para a minha segunda opção de escolha, quantos atletas eu teria? Eu teria apenas 9. Por que 9? Porque um já ficou em primeiro lugar. Então, 10 vezes 9, 90. Consequentemente, eu tenho um total de 90 maneiras diferentes de ocorrer essa premiação, ok? E por fim, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho de permutação. Mas o que é permutação? Permutação é a contagem utilizada para determinar a quantidade de maneiras existentes para ordenar os elementos de um conjunto finito. Então, todas as vezes que tivermos uma quantidade determinada e queremos ordenar essa quantidade, conseguimos resolver por permutação.
Dentro da permutação, nós temos 3 tipos de permutações, que seriam a permutação simples, com repetição e circular. Vamos lá? Então, pessoal, uma permutação simples, a gente consegue calcular a partir do fatorial da quantidade de elementos. Então, se eu digo para vocês que eu tenho uma equipe com 3 pessoas e eu quero ordenar eles em filas, eu tenho 3 elementos e tenho uma permutação de 3. Logo, seria 3 vezes 2 vezes 1, que me daria um total de 6 possibilidades, beleza? Quando eu estou tratando de uma permutação com repetição, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso excluir essas repetições do meu total de possibilidades. Então, todas as vezes que eu tenho uma combinação com repetição, eu encontro a partir do fatorial do total de elementos dividido pelo produto dos fatoriais em repetição. Como assim, Maria Luísa? Então, se eu tenho um conjunto de 3 maçãs e 2 uvas, e eu quero ordenar todas essas frutas em uma fileira. Então, eu tenho um conjunto com 5 elementos, sendo que dentro desse conjunto eu tenho 2 repetições, sendo ela 3 maçãs e 2 uvas. Então, ficaria um fatorial de 5 dividido por um fatorial de 3 vezes um fatorial de 2. Ok? Beleza? Vamos nessa para a próxima? Então, a próxima permutação que a gente iria ver seria uma permutação circular. Então, conseguimos encontrar uma permutação circular a partir da quantidade de elementos menos 1 fatorial. Então, se eu quiser fazer uma ciranda com 5 pessoas e eu queria saber a ordem que cada um vai ficar próximo ao outro, eu trato de uma permutação circular. Beleza? Então, pessoal, na hora da prova, para a gente descobrir se é uma combinação, uma permutação ou combinação, nós precisaríamos analisar alguns pontos. Então, podemos dizer que, se eu tenho um número de elementos igual ao número de escolhas, eu tenho uma permutação. Se eu não tenho um número de elementos igual ao número de escolhas, eu teria 2 opções, um arranjo ou uma combinação. Mas a ordem importaria? Se a ordem importa, eu teria um arranjo. Se a ordem não importar, eu teria uma combinação. Vamos responder questões de análise combinatória? Vamos embora! E agora, pessoal, vamos resolver uma questão de análise combinatória do Enem 2020. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma, representada aqui na questão por 7 caracteres, @site.com.br, e de tal modo que as letras E, D e U apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Então, pessoal, sabemos que o nome Eduardo tem 7 letras e que as letras E, D e U têm que permanecer juntas e nessa ordem. Então, se eu quero encontrar o total de possibilidades e a cada letra que eu mude, eu faço uma configuração de e-mail diferente, a ordem importa. Então, se a ordem importa, seria um arranjo e que a gente poderia encontrar ele através do princípio multiplicativo. Então, no lugar de eu ter 7 elementos, eu teria 5 elementos. Então, eu teria 5 etapas. 3, 4, 5. E cada etapa me representaria uma possibilidade. Então, para
Para a primeira possibilidade, eu poderia escolher as letras E, D, U, que configuram um elemento, a letra A letra R, a letra D ou a letra O. Então, eu ficaria com 5 opções de escolhas. Supondo que aqui eu escolho a opção A. Escolho o elemento A. Se eu escolhi o elemento A, para a próxima etapa, eu teria quantas opções de escolha? Eu teria 4 opções. Então, eu teria todas as outras, exceto a opção A. Então, supondo que eu escolhi a R. Então, para a minha terceira opção, para a minha terceira etapa, eu não vou ter mais as opções nem do A, nem do R. Consequentemente, ficando com 3 opções de escolha para a terceira etapa, 2 opções de escolhas para a quarta etapa e 1 opção de escolha para a última etapa. Consequentemente, eu teria um 5 fatorial. Fatorial de 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dariam 120 possibilidades. Só que ele diz para a gente no enunciado que o e-mail eduardo@site já foi criado por um usuário. Então, a gente não pode contar como sendo uma nova possibilidade. Então, 120 menos 1, teríamos 119 opções de escolha, que seria a letra D. Ok? Agora, vamos responder uma questão do Enem 2017, que diz o seguinte: como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observem que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então, pessoal, aqui a gente precisaria um pouquinho de conhecimento empírico. Se a gente tem uma partida de videogame de futebol com 8 jogadores, e aí uma partida de videogame de futebol com um grupo de 8 jogadores, eu consigo jogar simultaneamente com os 8? Não. Então, para uma partida de futebol acontecer, eu preciso de ter 2 jogadores jogando no mesmo tempo. Então, Maria jogar com João e João jogar com Maria, a ordem importa? A ordem não importaria porque estaria acontecendo no mesmo momento. Eles estariam jogando um contra os outros. Então, eu posso dizer que seria uma combinação. Uma combinação de 8 para 2. Que nos dá 8 vezes 7 dividido por 2. Eu consigo simplificar aqui. 8 dividido por 2 dá 4. E 4 vezes 7, 28. Então, já temos o total de possibilidades de partidas realizadas, que seriam 28 partidas, alternativa E. Então, pessoal, encerramos por aqui as dicas sobre análise combinatória, e para mais dicas de matemática e outras disciplinas, sigam as redes sociais do Vai Cair no Enem, tá certo? Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostaram da aula? Foi massa, né? E olha, você está achando que acabou? Nada disso. A gente sabe que nessa reta final do Enem é muito importante resolver questões. Pensando nisso, os nossos professores trouxeram algumas delas para resolver junto com você e fazer com que você chegue ainda mais preparado para a prova. Então, fiquem agora com o quadro Resolve Enem. Bem, pessoal, eu sou o professor Pedro Santos. Estou aqui hoje no Vai Cair do Enem para comentar a sua prova azul do Enem 2022, a questão 12. A questão tem como título, tem como texto, na verdade, o título Papos. E tem um diálogo entre duas pessoas que diz assim: me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me e não me disseram.
Então, observe que tem aí um debate, uma discussão entre esses dois personagens, que é um texto de Luiz Fernando Veríssimo, em que eles ficam discutindo em relação à colocação pronominal, ao uso do pronome oblíquo átono antes ou depois do verbo, se está adequado ou inadequado a uma questão específica, a norma padrão, a gramática normativa. Na alternativa da questão diz assim, nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão de quê? Observe que eu tenho aí, obviamente, dois amigos conversando. Se você ler o texto totalmente, que está aqui à sua direita, você vai observar que eles estão conversando numa conversa muito informal, muito coloquial, e que fica desnecessário para o contexto no qual o texto está sendo produzido o uso da colocação pronominal conforme a gramática normativa. Então a gente tem uma questão de variação linguística no que trata-se de adequação ou inadequação àquele contexto de uso da língua. Portanto, quando a questão pede o inadequado, torna-se inadequado em razão de quê? Em razão do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Então, portanto, aí a letra B seria a alternativa mais coerente para a questão 12 da prova azul Enem 2022. E aí, pessoal do Vai Cair no Enem, estou aqui no Enem Resolve. Eu, professor André Luiz de Biologia, vou resolver uma questão da prova azul. A questão 92 diz o seguinte: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são doenças consideradas tropicais, infecciosas, e constituem uma preocupação para a saúde pública, por ser alto índice de mortalidade a elas associado. Uma medida profilática, preste atenção pessoal, uma medida preventiva comum a essas duas doenças é o A. Letra A diz: incineração de lixo orgânico. B. Construção de rede de esgoto. C. Uso de vermífugo pela população. D. Controle das populações dos vetores. E letra E. Consumo de carnes vermelhas bem cozidas. Pessoal, essa questão você responde a letra D, já que filariose e leishmaniose, a filariose uma verminose e a leishmaniose uma protozoose, ambas são transmitidas por mosquito. A filariose, o mosquito Culex, a leishmaniose, o mosquito Phlebotomus. Então, a gente combate essas doenças, uma medida preventiva é combater os vetores, justamente a letra D. Controle das populações dos vetores. Forte abraço. Olá, ferinha do Vai Cair no Enem. Tudo bem com você, professor Dino Rangel de Geografia? Aqui, olha, no Resolve Enem. Eu trouxe uma questão para você finalmente. O Enem trouxe uma questão sobre energia solar. Tava na hora do Enem, né? Crescimento da energia solar, energia eólica. Finalmente, na sua questão 74... da prova azul. Vamos embora. Você percebe que existe um mapa brasileiro da radiação solar global horizontal, trazendo a média anual. A questão, ela é direta. Vamos lá, preste bem atenção no enunciado. Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida. Presta bem atenção, né? A gente chama sempre a atenção do aluno para que você possa compreender aquilo que o enunciado quer trazer para você. Ora, se você perceber, se você for observar a legenda, né, a parte da escala abaixo, você perceber que quanto mais claro vai ficando a área, quer dizer que vai aumentando o potencial em quilowatts. Ou seja, as áreas mais claras do mapa serão justamente aquelas que vão apresentar maior potencial na produção de energia solar. E se você perceber bem, você percebe que as áreas mais claras são exatamente o sertão nordestino e a parte central do Brasil. Nós temos o clima tropical típico na região centro-oeste e temos o clima semiárido. Professor, eu já situei a área. Agora eu quero saber o que é que tem nessa área que vai contribuir para a energia solar. Olha, para que haja energia solar, tem que haver a fluência dos raios solares constantemente. Logo, portanto, é necessário que haja
a baixa nebulosidade. Você sabe que a característica do sertão, principalmente, é a diminuição ou a irregularidade do nível de chuvas. Então, com a diminuição da nebulosidade, os raios solares incidem de forma mais expressiva sobre a área, possibilitando a captação da energia solar. Por isso que a nossa resposta é a letra C. A reduzida nebulosidade atmosférica vai contribuir para o grande potencial da energia solar. Nós estamos juntos sempre e misturados pela sua aprovação. Forte abraço. E aí, pessoal, anotou tudo? Praticou? Bom, a nossa série do Vai Cair no Enem aqui na TV Guararapes vai chegando ao fim. Eu sei. Eu tenho certeza que você curtiu demais essas 4 aulas e tenho ainda mais certeza que você vai chegar arrasando no Enem. Lembrando que as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Até lá, confie no seu potencial e na sua preparação e eu desejo que você conquiste a tão sonhada vaga na universidade. Além disso, eu peço por favor que você siga nas redes sociais o Vai Cair no Enem e a Uninasal e acompanhe os nossos conteúdos diários. No mais, boa sorte, muito obrigado e até a próxima.